Bom dia, pessoal. Nosso grupo é sobre plantio direto. Eu sou a Ana Carla. Eu sou o Otávio. Eu sou o Marcelo. E eu sou o Ezequiel. Dusty gravel lanes and the sun sinking low. Fields of barley swing where the wildflowers grow. Grandma's porch light shining through the evening dusk. Country roads forever, in these memories we trust. Blue Ridge Mountains calling, where the rivers bend. Echoes of an old song where our hearts intend. Pine trees tall and whisper secrets from the past. Country roads forever, may their spirit always. Plantio direto, quando ele teve a iniciação, né, do seu plantio aqui no Brasil, qual que era o principal objetivo dele? Ele tinha o objetivo principal de evitar a erosão do solo, né? Só que com o passar do tempo, os produtores foram percebendo que ele era muito mais eficiente do que apenas contra de melhorar a erosão do solo, né? Eles foram percebendo que a produtividade da lavoura dele estava aumentando e eles diminuíram mão de obra, diminuíram horas de máquinas. Com isso, você faz diminuir seu custo também, né? Que é um objetivo bom, né? Vamos dizer assim. E quais são os benefícios que esse plantio direto traz? A gente pode ver aqui, ó. Aqui nós temos uma palhada, né? Aqui foi plantado milheto, foi dessecado. Depois foi plantado um nabo forrageiro. O que traz de benefício? Tudo onde a gente vê aqui que tinha planta, né? Essas plantas, elas têm raízes. Quando elas são dessecadas, essas raízes ficam no solo. E aí os micro-organismos do solo vão decompor essa raiz, que vão formar os bioporos no solo, né? Esses bioporos vão ajudar na infiltração de água e tudo mais. E o que mais? Ela ajuda na estruturação do solo. Ele vai ficar um solo estruturado, não vai se degradar, né? E a descompactação do solo também. Com o nabo forrageiro, por exemplo, ele vai fazer toda essa parte de descompactação para a hora que ele for dessecado, a gente poder introduzir a nova cultura, que aqui no caso vai ser plantado milho, safra. O sistema de plantio direto é formado em cima de 3 pilares principais. Um deles a rotação de cultura, que é nada mais que o plantio de uma cultura diferente após a outra. Por quê? Por conta da formação dos microporos, o enraizamento de cada cultura é diferente. Sendo assim, uma cultura com uma raiz um pouco mais larga, uma raiz um pouco mais profunda, tem a formação dos microporos diferentes no solo, assim como também a descompactação desse solo. Sendo também que algumas culturas ajudam na solubilização de nutrientes, como as leguminosas, que trazem nitrogênio para o solo, melhorando a questão da próxima cultura que vai ser plantada. Sendo também que temos a formação de matéria orgânica em profundidade com as raízes. A agricultura causava muito desgaste no solo, então foi buscando algumas alternativas para diminuir esse impacto. O revolvimento excessivo do solo causa a dificuldade no crescimento das raízes em profundidade, assim como pode ter a compactação do solo. O revolvimento excessivo do solo também pode destruir os bioporos que foram criados pelas raízes na rotação de cultura. Assim diminui a infiltração de água e pode aumentar a compactação do solo. O outro pilar é a cobertura permanente do solo. Ou seja, o solo ele permanece coberto durante o ano inteiro. Por conta da evapotranspiração, que é diminuída em questão da cobertura, assim como também ajuda no controle das plantas daninhas, sendo que também diminuem o impacto das chuvas ou da irrigação, que podem causar algum dano ou salpicamento na questão do solo, que diminui a estrutura do solo. Bom, pensando um pouco sobre os benefícios, né, como já foi citado alguns aí nas primeiras partes do vídeo, a gente tem inúmeros benefícios.
Porque hoje a gente precisa pensar não só em produtividade, a gente também precisa pensar em sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela acompanha essa produtividade. Por quê? Porque um solo bem manejado, como a gente pode ver no plantio direto, ele vai armazenar mais água nesse solo. Então, se tiver uma seca ou um veranico, a cultura que vai estar instalada numa área de plantio direto não vai ter tanto problema com seca, com veranico. Por quê? A umidade desse solo vai estar toda armazenada, não vai ter transpiração como se estivesse numa área descoberta. Então isso é um ponto muito benéfico. Outro ponto benéfico é o controle de plantas daninhas. Por quê? Uma área, como você pode ver aqui, não tem espaço para uma planta daninha se desenvolver. Por quê? A planta daninha ela precisa de sol. Se ela não tem o sol, ela não vai conseguir se desenvolver. Então essa cobertura feita, ela vai impedir, ou pelo menos impedir uma parte de desenvolvimento dessas plantas daninhas. Outro, por exemplo, benefício com a rotação de culturas. O benefício da rotação de culturas é você colocar outro tipo de variedade. Por exemplo, vou plantar um milheto. Um milho, não se planta só a mesma variedade. Por quê? Aquela variedade vai se tornar doente com o tempo. Por isso, é interessante você sempre trocar a variedade, sempre trocar o tipo de cobertura que você vai pôr. Isso vai dar um controle de pragas, de doenças, evitando um pouco a utilização extrema de produtos químicos na sua área, melhorando assim a biodiversidade, né, desse solo, porque o solo é um ambiente vivo. Com isso, você não precisa colocar tanto produto químico aqui nessa área, que vai acabar diminuindo um pouco essa biodiversidade presente, essa vida presente no solo, trazendo mais sustentabilidade também para a área. Outro benefício é o controle de erosão. A gente está numa área aqui de plantio direto onde teve chuvas extremas. Não se vê erosão, não se vê lixiviação das primeiras camadas do solo. A gente vê que o solo está muito bem estruturado, o solo está muito bem no seu lugar, muito bem desenvolvido. Então não se tem problemas de perca superficial, onde as camadas mais férteis desse solo, elas não vão embora com a água da chuva. Diferente de uma área onde não se tem plantio direto, ou não se tem uma palhada cobrindo esse solo, onde as primeiras camadas, que são as mais férteis do solo, elas vão embora. E com isso você está perdendo o quê? Você está perdendo adubo que foi colocado, você está perdendo produto que foi colocado. Então é uma economia também para o produtor rural. Só que não bastando só os benefícios, também existem desafios. E os desafios são muito grandes, porque um plantio direto precisa de um manejo bem elaborado, precisa de um manejo muito bem cuidado, muito bem programado. Você não pode entrar numa área de plantio direto onde ela está muito úmida. Você precisa ter esse controle. A regulação das máquinas, você precisa regular essas máquinas para elas não, por exemplo, plantarem em cima da palhada e não dentro do solo. Então, assim, existem alguns desafios a serem feitos. E esse plantio, né, sobre a palhada, como falam, é o envelopamento, né? E com isso a gente precisa ter esse manejo positivo. Fora que outros desafios é aquele famoso plantio direto de preguiçoso. O que seria o plantio direto de preguiçoso? É o plantio onde se tem uma área cheia de plantas daninhas, uma área lá que não está sendo usada e a pessoa vai querer usar, e ela acha que só ela dessecando e passar plantando, ela é um plantio direto, mas não é. O plantio direto, ele é você trazer plantas de cobertura que vão trazer benefício para a próxima cultura. Então, por exemplo, eu vou trazer uma leguminosa, essa leguminosa vai me trazer o quê? Nitrogênio. Eu vou trazer um nabo forrageiro, ele vai me trazer o quê? Uma descompactação do meu solo. Eu vou trazer uma gramínea porque o enraizamento dela é mais profundo, ela vai poder fazer uma ciclagem de nutrientes. Ela vai pegar nutrientes que foram lixiviados para camadas mais profundas e trazer para cima novamente. Vou usar menos adubo, porque
quê? Porque essa palhada que está aqui, ao decorrer como ela vai se decompondo, ela vai devolvendo os nutrientes para esse solo. Então, é necessário você fazer um bom manejo, porque sem um bom manejo, você não consegue fazer um plantio direto funcional, um plantio direto que dá certo, um plantio direto que traz resultado para o produtor rural. E pensando em produtividade, a gente sabe que hoje a gente está sofrendo muito com questão de chuva, com questão de seca, chuva em excesso, seca em excesso. E o plantio direto ajuda a controlar isso. Por quê? Chuva em excesso não vai causar o escorrimento superficial do solo. Seca em excesso, esse solo vai continuar úmido. Nessa área, a gente veio há um tempo atrás aqui, e já fazia 60 dias que essa área tava sem chuva nenhuma. A gente tava numa época que não tava chovendo. Nós cavamos cerca de 10 centímetros. Esse solo ainda estava úmido. Então, assim, possui umidade nesse solo. Essa palhada, ela controla a temperatura desse solo. Controla, e é como se fosse assim, uma geladeira, um ar-condicionado. Você não gosta de ficar no ar-condicionado? A planta também. Isso daqui é o ar-condicionado da planta. Isso daqui é o que vai trazer melhor desenvolvimento para essa cultura. Vai trazer benefícios para ela conseguir se desenvolver sem nenhum impedimento do ambiente. Seja por sol, seja por chuva. Então, assim, você fazendo bem, você consegue ter resultados. Bom, então, para introduzir o plantio direto, no primeiro ano a gente prepara o solo convencionalmente, né, com grade, arado, depois niveladora. Aí a gente vai fazer o plantio da forrageira, né, para criar massa, podendo ser tanto braquiária quanto milheto e por aí vai. Uma forrageira que dê uma massa, né, uma massa boa assim, ó, de palha. Com isso, depois vamos fazer o plantio, né, com uma plantadeira específica para plantio direto, que ela tem que ter o disco de corte, né, para cortar essa palhada, logo em seguida a botinha, né, o sulcadorzinho ali que vai abrir o sulco, depois o disco duplo, né, que vai colocar a semente no chão, a roda compactadora, limitadora de profundidade ali, e por fim a roda compactadora para compactar bem essa semente. E assim implantando o plantio direto. E o plantio direto consiste em não revolver o solo, né? Tipo assim, não passar uma grade para quebrar essa palhada, nem nada. In the countryside, life is simple, but the heart is full and true. Nature is my home, and passion my banner blue. The rising sun lights up every corner of this land. In the warmth of its embrace, I feel love's gentle hand. Hoje a gente está aqui na propriedade do Sr. Bruno. Prazer, obrigada pela disponibilidade. A gente está aqui na região de Maracaí, isso, né? Isso, estamos no município de Maracaí, né? No distrito de São José dos Laranjeiras. Beleza, essa área tua aqui, ela é de qual é a dimensão dela? Essa área aqui em questão é uma área de 120 hectares, né? E está sendo preparado para plantar milho verão. Legal. E essa área do senhor tem quanto tempo de plantio direto? Essa área aqui em específico, esse ano vai completar 34 anos de plantio direto. Nossa, é tempo, né? Muito tempo. E... Um pouquinho de bastante coisa. A gente pode ver aqui, se puder filmar o chão, a gente pode ver que aqui já tem uma palhada boa aqui nesse solo. Temos uma palhada aqui de milheto dessecado, aí semeamos nabo forrageiro e esse nabo forrageiro foi colhido o grão. Então, tá... E o senhor colhe e para plantar na próxima safra de novo. Uhum. E essa área do senhor aqui, fala um pouco sobre o solo. Qual que é a quantidade de argila? O senhor tem um pouco de noção? Hoje essa área é bem complicada para manejar porque ela tem 70% de argila. Então tem que ter o ponto ideal de plantio
E não pode ser muito úmido, que você compacta, muito seco você também não planta. Então tem bastante coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo a fazer um plantio direto eficiente. Legal. Fala pra mim, seu Bruno, o senhor acha que esse tipo de sistema também daria para uma área mais voltada para um solo mais arenoso? Principalmente um solo arenoso, porque a terra roxa você consegue plantar um convencional que você ainda tem estrutura para segurar a terra. Mesmo se chover bastante, a curva de nível segura. Mas uma terra vamos dizer, com menos estrutura, ela não vai aguentar um plantio convencional. Se der uma erosão, vai tudo embora. Então aí que precisa principalmente ter um plantio direto. Para ter uma palha, para ter uma estrutura de solo, para poder, além de tudo, aguentar o calor. Legal. E como que foi para o senhor introduzir isso? Como esse tipo de conhecimento, tecnologia chegou para o senhor hoje? Na verdade, meu pai começou com isso, né? Ele era amigo dos pioneiros do plantio direto, né? Então sempre ia lá na área deles e a gente tinha problema de erosão. Passava aquela gradinha para quebrar a palhada, aí quando via a erosão vinha, levava toda a lâmina de terra boa embora. Aí começamos a tentar fazer o plantio direto, que não era fácil. Quais foram os principais desafios no início do sistema? O início, o desafio era a erva daninha, porque não tinha herbicida que controlava a erva daninha em pós-emergência. Então só tinha pré-emergência. E como é que você fazia um plantio direto sem gradear, sem passar trifuralina, que era o grande desafio. Na época não tinha, né, um pós-emergente que você conseguia segurar a erva daninha, né? Então esse que era o nosso maior desafio. Legal. Hoje você acredita que na sua área hoje você tem um controle maior dessas plantas daninhas, devido também por conta dessa palhada que fica superficialmente no solo? Na verdade, o que a gente faz? A supressão é feita em cima de área verde. Então, quanto mais tempo você tem área verde na tua propriedade, mais eficiente vai ser o teu manejo de erva daninha. Então, aqui nós tivemos um vazio mínimo de 30 dias em todo o sistema. Muito tempo sem... Pouco tempo sem. Pouco tempo sem, né? Porque na verdade essa área aqui, ela ia ficar 90 dias para mim plantar o nabo. Entendi. Eu colhi a soja em fevereiro, só ia plantar o nabo em junho. E nesse tempo eu semeei o milheto, aí o milheto me deu a massa, dessequei e plantei o nabo. Legal, legal. E você acha que essas são estratégias que funcionaria para qualquer tipo de área, qualquer tipo de produtor, ou tudo é muito específico para cada um? Não, na verdade funciona para todos. O que precisa fazer? Adequar tua área, tua terra ao sistema. O que você vai fazer? Vai aprender, vai apanhar bastante? Vai. Você vai querer desistir no primeiro ano? Vai. Mas não pode desistir. Legal. Sempre tem que voltar a tentar de novo. Não precisa fazer toda a área. Faça sempre pouco para arrepender bastante. Eu sempre falo isso daí. Você vai fazer uma coisa nova, faça um pouquinho. Sim. Porque a coisa nova é diferente, ela é nova, então você não conhece. E o resultado que ela vai te dar vai ser bem melhor que é o que você está fazendo. Esse que é o legal. E toda a sua área, vocês fazem plantio direto, ou tem alguma área de plantio convencional? Não, eu tenho 100% da minha área de plantio direto. Você acha que em relação à produtividade mudou muito? Muda muito? Eu acredito que às vezes a produtividade ela é relacionada hoje ao sol. Então quanto mais palha você tiver, quanto mais raiz você tiver, mais sucesso você vai ter na lavoura. Se você tiver uma lavoura pelada aí, que não tenha nada, então você vai ter às vezes problema de stand, você vai ter a insolação maior, até essa soja desenvolver. Então em ano seco, no plantio direto vai ser melhor. Ainda mais para a época que nós estamos vivendo, né? Que a gente está numa instabilidade... A gente não sabe se vai chover, se não vai. Exato. Esse ano passado foi muito seco, esse ano está totalmente diferente, né? Então é uma
uma incógnita isso aí, né? E quantas safras o senhor consegue fazer? 2 safras. 2 safras no ano. 2 safras. Às vezes consegue fazer 3, mas fica muito apertado, sai fora da janela, não compensa. E o senhor, como funciona esse sistema? Qual vem primeiro, o que vem depois? Quais são essas estratégias que você usa para as safras principais? Hoje a ideia a gente já trabalha em rotação há muito tempo, né? Então faz uma pequena área de milho para entrar na rotação do sistema. Essa área de milho, ela vem com a soja. Aí nós estamos esse ano introduzindo o milheto, né? No vazio até o nabo. Depois vem o nabo. Depois do nabo forrageiro vem o milho verão. Depois do milho verão vem aveia no inverno. Ou trigo, que seja, alguma outra cultura. O trigo aqui para nós é meio complicado, só para quem tem irrigação. Mas para quem tem condições de trigo, ótimo, né? E tem outras, tem cevada, tem mais opção de inverno, né? Sim. E depois vem a soja. Então nós temos aí 1 ano e meio, né, para 2 anos sem a soja. Né? Então, aí você vai mudando todo o teu sistema de erva daninha, você vai manejando herbicida. Então às vezes você tem alguma erva resistente na soja, aí do milho já não é, né? Então, aí você acaba saindo a sucessão soja-milho, 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 né? Então... E também falando um pouco disso, assim, o senhor sente um pouco de diferença na questão de doença, de praga? O senhor acha que esse tipo de sistema, ele também ajuda a certo tipo de controle? Esse é o essencial disso, né? Então, quanto mais diversidade você tiver no solo, menos problema você vai ter com as pragas. Porque o que fica lá? Às vezes, e o que acontece também? Sempre plantar a mesma variedade. Você planta a mesma variedade 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Aquela variedade, ela está doente. Então, ela vai ficando cada vez mais doente, porque o inóculo, a doença está no solo. Esse que é o grande problema hoje, as doenças, né? Então, e às vezes você tem algum fungo benéfico no solo, ainda você passa fungicida e você mata ele. Exato. Acaba acabando com a biologia desse solo. Com toda a biologia do solo. Legal. Estamos aqui numa área de soja. Essa soja, tá, por incrível que pareça, tá linda. E ela não foi usada adubo nem de plantio nem de cobertura nessa soja, né? Por que não foi usado? Porque a planta de cobertura que teve antes aqui, foi feito um ótimo serviço de cobertura e tudo mais, com adubação. E aí quando eles foram para entrar com plantio de soja, foi feita uma análise de solo e foi constatado que o solo está rico já de micronutrientes e de macronutrientes, né? Então não precisou ser feita a adubação. Isso é uma puta de uma vantagem, né? Porque você vai ter um teto de produção bom, um teto alto, e o seu custo vai lá embaixo, né? Porque o adubo a gente sabe que está caro e tudo mais. E aí entra a dúvida de várias pessoas. Viu, mas o que eu posso usar de cobertura, pré-plantio de soja ou pré-plantio de milho, né? No milho, nessa área aqui específica, na área vizinha que a gente estava ali visitando, estava com um plantio de nabo forrageiro, né? Que no caso aqui eles colhem esse nabo para guardar semente para o próximo ano, quando eles precisar utilizar de novo. E na soja, porque aqui em específico era braquiária, né? Que tinha de cobertura aqui. E por que não utilizou o mesmo nabo forrageiro que é utilizado no milho na soja? Porque o nabo forrageiro, na soja, ele causa efeito alelopático. O que é isso? É uma substância que ele solta na terra que causa o não desenvolvimento da soja, né, nessa terra. Então tudo tem que ser com planejamento certinho. Aqui, o que eles fazem? Eles entram, vamos dizer, com um milho safra, né? Colheu esse milho, eles entram com um milheto. Após esse milheto, entra com uma planta de inverno, aveia, nabo, independente. Só que lembrando, se for plantar soja, não pode pôr o nabo. Esse foi um pouco do nosso vídeo, falando um pouco sobre o plantio direto. Espero que tenha
tenha esclarecido algumas dúvidas, né, e trazido um pouco, né, sobre conhecimento dessa área e desse sistema que é antigo, mas ao mesmo tempo ainda é muito novo, ainda tem muito que se descobrir, muito que se aprender. A maioria do pessoal acha que conhece um plantio direto, né? E geralmente o pessoal, eu conheço várias pessoas que fazem plantio direto, mas o plantio direto é aquilo, o cara planta uma soja safra, já colhe aquela soja, entra com milho, deixa um vazio até mais ou menos perto do inverno, ali planta alguma coisa, entra com a soja. Então a gente aliás, a gente tentou, né, mostrar um verdadeiro plantio direto, com conteúdo, uma coisa que a maioria não está acostumada a ver, né? E uma área que tem 34 anos de plantio direto, então faz 34 anos que nenhuma grade, esse solo não é revolvido. Para quem está aqui, que foi o nosso grupo hoje, a gente entrou na área, a gente sentiu que realmente a área não é compactada, o solo é muito vivo, tem muitos insetos, minhocas. A gente achou minhoca, né? Exato. Que minhoca, se você ir numa área de plantio convencional, isso não existe há anos, né? Porque é um solo, vamos dizer assim, muito degradado, que não tem uma matéria orgânica, né? A gente conseguiu ver também, dando uma mexida um pouco ali na palhada, fungos que fazem a degradação dessa palhada, é muito interessante. A gente também viu alguns cogumelos, né? Que isso, segundo o seu Bruno, representa a vida desse solo também. Fertilidade dele, Fertilidade. né? Porque ele falou, o fungo ele é muito sensível, né? Tanto é que tinha uns fungos lá, a gente se relou nele, ele já começa a cair, sabe? Porque ele falou, é muito sensível. E ele só consegue vingar numa terra dessa se ela tiver uma alta quantidade de matéria orgânica, né? Em um solo muito fértil, um solo muito bom, que aí ele vai fazer toda a decomposição dessa matéria orgânica que está em cima da terra, né? Que no caso é a palhada. Que foi o que a gente viu aqui nessa área de soja, né? Onde não se teve adubo. Isso é uma coisa que é inimaginável pra gente que tá nessa área, nesse ramo. Não precisar de adubação, Por nem custo, de né? Até plantio então, por e custo. nem de cobertura, isso é ilógico, irracional. Mas isso existe e funciona. Feito adequadamente, funciona. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Sim. Queria agradecer pela oportunidade e por todo o conhecimento que a gente adquiriu e está passando para vocês. Obrigada. Valeu, obrigado.